A paz do Senhor, minhas amadas, meus amados irmãos, e uma boa tarde para todos. Mais uma vez estou aqui gravando um vídeo para o meu canal, onde está com uns 3 dias que eu não coloco um vídeo, por conta da minha internet, está péssima. Mas eu creio que agora vai melhorar, achei por bem fazer hoje, porque está bem melhor a minha internet hoje. E eu irei falar de uma palavra de um líder, na verdade, Moisés, um grande líder, grande homem de Deus, obediente ao Senhor. Nessa tarde irei falar algumas coisas, né? Irei aqui estar fazendo uma oração por esta palavra em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, as nossas vidas, abençoa todos os irmãos e ouvintes que estão ouvindo este vídeo e vendo, que o Senhor Deus possa abençoar cada um deles. Quero te apresentar todos os líderes espirituais da igreja, pastores, missionários, mulheres de pastores e mulheres de missionários que faz essa obra divinamente bem maravilhosa para o reino, para que possa crescer o reino de Deus, em nome de Jesus. Olhando aqui alguns textos aqui bíblicos de Moisés, Êxodo 3 e o capítulo 4, eu irei ler até o capítulo 9, que diz assim: E vendo o Senhor que eles se voltaram para ver Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés. E ele respondeu: Eis-me aqui, Deus. Continuou: E não te chegarei para cá. Não te chegueis para cá. Tirai as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estais, a terra é santa. E disse mais: Eu sou o Deus de Israel, teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. E disse ainda: Ó Senhor, certamente vi a aflição do meu povo. Está no Egito e ouvi o seu clamor. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus extatores. Conheço-lhe o sofrimento, e por isso desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra, uma terra boa, ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do que cananeus, dos hebreus e dos amorreus e dos ferreis e do Eveis e do Jebuseu, pois o clamor dos filhos de Israel chegou até a mim, e também vejo a opressão com que os egípcios estão oprimindo. Sabemos que o Senhor chamou Moisés para cuidar de um povo. E nessa tarde eu irei falar sobre nós, mulheres de pastor, mulheres de missionário, que faz essa obra, que tem um chamado específico para a obra do Senhor nosso Deus. E muitas vezes temos deixado para trás, até mesmo se sentindo nessa opressão do inimigo,
porque há coisas que acontecem que muitas vezes nós queremos desistir, desanimar. Mas eu quero te dizer nessa tarde, você que é mulher de pastor, você que é mulher de missionário, não desiste de fazer a obra de Deus, porque esses obstáculos, eles vêm. Esses momentos difíceis que passamos na obra do Senhor, eles vêm. Eu digo que a obra de Deus é espinhosa, é muito difícil, mas é muito boa de se fazer. Você se sente gratificante quando faz a obra do Senhor, porque você vê o resultado. Porque nem eu e nem você e nem outras pessoas faz a obra de Deus por alguém. Ou seja, vou fazer algo para Deus por causa do pastor ou por causa da esposa do pastor. Não, você está fazendo a obra de Deus por amor a Deus. Muitas vezes nós pensamos que estamos fazendo a obra de Deus por causa do pastor. Mas se você for entrar nessa maneira aí, Deus não irá se agradar da forma que você está fazendo, a forma que você está interagindo na obra de Deus. Moisés foi um grande líder. Ele lidou com muitas pessoas rebeldes, com muitas pessoas difíceis, mas ele nunca deixou de adorar a Deus. Ele nunca deixou de buscar a Deus. Ele nunca deixou a Deus por causa de fazer a obra de Deus, por causa de pessoas rebeldes, por causa de pessoas que lhe dizem mal palavras. Eu tenho certeza que diante dessa batalha, dessa luta que Moisés teve, muitas coisas aconteceu com ele, uma mal palavra, uma mal resposta. Tem muitas vezes que você não lhe respeitam, né? Você fala uma coisa pelo bem daquele povo, pelo bem daquele povo daquela cidade, ou seja, onde você estiver. Às vezes você fala pelo bem daquele povo, mas ele não entende, ele não leva para o que você está querendo, é o bem deles. Não, ele já vem por mal, já pensa mal, já acha que isso não é para ele. E já acha ruim. Muitas vezes você está na casa, você está liderando um grupo, você não pode nem dizer nada com eles, que a pessoa já vem com 10, 5 pedras na mão, né? E aí você fica, ali, sei lá, presa naquilo ali. Aí eu não posso dizer nada, que fulano se zanga, que fulano... Não, nós temos que falar mesmo que não goste, porque eu acredito que essa pessoa que você falou com ele, ou este grupo que você está ajudando, que você está dizendo que é assim, não é assim, é assim, mais na frente ele vai dizer, realmente o que a irmã diz ou o que o pastor estava falando é verdade. Embora que ele venha se doer naquele momento com aquela palavra, mas ele vai entender que você está falando pelo bem dele. É pelo bem dele. Moisés dava uma ordem para esse povo e o povo fazia diferente. Moisés subiu para orar, quando ele descia, o povo já estava adorando bezerro de ouro, alguma outra coisa. É difícil, sabe? A gente é pedir a graça de Deus, é pedir sabedoria para Deus, é pedir entendimento para o Senhor, para que nós possamos lidar. Nós que somos mulheres de pastor, nós entendemos a dificuldade de prosseguir, nós entendemos a responsabilidade que nós temos, e muitas vezes nós não somos bem vistas, porque ali a mulher do pastor, que a mulher do pastor fez isso, a mulher do pastor fez aquilo, e outro, irmãos. Há muitas coisas acontecem, tem igreja que mata os pastores, que mata os filhos dos pastores, que desanima por causa das palavras, né? Muitas vezes, quando o filho do pastor faz alguma coisa, o filho do pastor
Um congregado e os filhos podem fazer o que quer, mas a esposa e os filhos dos pastores não pode. Será que nós não somos seres humanos? Será que nós não podemos errar? Será que só nós que temos que ser tudo? Nós somos carne. Nós somos sujeitos a pecar, somos sujeitos a tudo. Nós somos igual, né? É porque muitas vezes nós pensamos ele não pode, né? E tem muitas vezes tem muitos filhos de pastor frustrado, muitas mulheres de pastor frustradas por conta disso. A igreja tem que ajudar, tem que amar os seus pastores, tem que ajudar os seus pastores, os filhos dos pastores. Os pastores necessitam da sua ajuda, necessitam das suas orações. Eles não são super-homens, as mulheres também não são super-homens. Elas precisam de sua visita, precisam do seu carinho, precisam do seu amor. Precisa da sua ajuda. As mulheres dos pastores precisam, os pastores precisam, os filhos precisam. Muitas vezes a gente só requer. E quantas vezes você já foi na casa do seu pastor? Quantas vezes você já fez uma visita para o seu pastor, para você saber como que ele está? Ele também é ser humano. Ele também tem as suas como é que se fala? Tem os seus dias, chora, né? Tem os seus momentos. Às vezes você pensa que os pastores é super-homem, ele é que é o homem da palavra, eu vou na casa dele dizer nada para ele, Não, os pastores também precisam. Assim como vocês precisam de visita, os seus pastores também precisam. Precisa de visita, precisa de uma oração, precisa que você chegue para cantar com ele. E muitas vezes você está mais criticando do que ajudando o seu pastor. Olha, preste atenção no que você está fazendo com o seu líder aí da sua igreja. Preste atenção no que você está fazendo. Porque quando nós estamos fazendo algo que desagrada a Deus, que o seu líder, ele é o anjo da igreja. Você deve respeito ao seu pastor da sua igreja, né? Você deve respeito ao seu pastor e à sua esposa também, porque ela anda lado a lado com a sua esposa. A sua pastora aí, que está aí no campo, na sua cidade, ela está aí para somar com você. Não é para fazer tudo sozinho, porque muitas vezes tem muitos que têm esse conceito errado de achar que é só a mulher do pastor que deve fazer as coisas, de achar que é só o pastor que deve evangelizar, que deve visitar. Você também deve. Você é igreja. Ou é o quê? Não é verdade? E a Bíblia nos afirma que nós somos, né? Todos nós somos iguais. E se Deus escolheu um pastor, ele separou ali, mas a igreja foi escolhida também para evangelizar, para visitar, para dar apoio, para ajudar. Mas muitas vezes tem muitos que, em vez de dar apoio, quer criticar, tá? Não, se for uma crítica construtiva, tudo bem, mas tem umas críticas que é destrutiva, é para acabar. Eu conheço, tem uma cidade que tinha um pastor nessa cidade, que um pastor era uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que realmente vivia a palavra do Senhor. Vivia não vive porque ele não morreu. Vive a palavra do Senhor. A sua esposa dedicada na obra de Deus. Mesmo ali com as irmãs e tudo. Mesmo doente, essa irmã era doente, né? Mas ela sempre estava ali, lado a lado com seu esposo, lado a lado no círculo de oração. Todos os trabalhos ela estava e ela era doente. Mas com o passar dos anos, a igreja, ao invés de agradecer, a igreja
fez algo que eu nunca me esqueço. Foi de chamar a mulher do pastor de ladrona e o pastor. Eles saíram dessa cidade como ladrão. Eles saíram dessa cidade para o inimigo, para Deus ele saiu, foi vitorioso. Para Deus ele saiu vitorioso dessa cidade, porque essas pessoas que julgaram ele, que jogaram pedra neles, vão pagar um alto preço. Porque o anjo da igreja, foi o anjo da igreja, irmãos. Ninguém toca no ungido de Deus. Olha, essa é uma palavra, nessa tarde, onde Deus colocou no meu coração, para mim falar. Ninguém toca no anjo de Deus. Você aí, que fala do seu líder, ou irmão ou irmã, vamos parar. Porque o ungido de Deus ninguém toca. Você paga um alto preço por isso. As pessoas dessa cidade, onde fizeram isso com esse pastor, hoje tem muitos lá pagando preço. Eu estou lhe alertando nessa tarde, para que você venha ajudar seu pastor, a família do seu pastor, aonde você está, porque ali ele passa noites e noites orando por você, lendo a palavra, para que venha com um alimento saudável para dar para você na igreja. Aonde você vai se alimentar da palavra de Deus através deste homem de Deus que está aí nessa cidade. Não toque nesse homem, porque esse homem é um homem de Deus, ungido de Deus. Agora, eu quero dizer, se ele estiver fazendo algo de errado, pode deixar também que Deus se acerta com ele. Não cabe nem eu e nem você querer fazer justiça com a sua própria mão, com o seu pastor. Porque isso não é de crente e isso desagrada ao Senhor. Muitas pessoas, eu vi esses pastores saindo dessa cidade chorando por ter saído daquela forma, mas eu sempre coloquei no meu coração e digo sempre, eles saíram daquela cidade vitoriosos, porque Deus sabe do coração deles. E vamos, minhas amadas irmãs, mulheres de pastores, que estão ouvindo, que estão vendo, não desiste de fazer a obra do Senhor por causa dessas coisas, porque Deus tem mais vitória para te dar. Porque nós vamos ser perseguidos, porque quem faz a obra de Deus é deixar de ser, é deixar de perseguir para ser perseguido, né? É deixar de ser perseguido para ser perseguidos. Esse povo aqui no Egito estava sofrendo muito, estava muito oprimido. E hoje não é diferente, irmãos. Hoje não é diferente. Hoje a igreja ninguém se pode falar mais nada, porque é causa de conflito e é causa de muitas vezes até os irmãos saírem da igreja. Mas nós temos que pregar a verdade. Temos que falar a verdade, nós não podemos passar a mão na cabeça, porque o Senhor, pastor e mulher de pastora, você que lida com irmãs no círculo de oração, não passe a mão na cabeça, porque o Senhor vai cobrar de você. Fale a verdade, doe quem doer. Porque eu acredito que depois essa pessoa vai cair em si e vai dizer assim, realmente, a minha pastora, ou não sei como que você fala, aí ela está falando a verdade, eu vou me consertar nisso aqui. Feliz é aquele que atende o conselho dos seus líderes, que o Senhor te abençoará muito mais. Essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração. E que Deus possa abençoar a sua família, possa abençoar a sua casa, abençoar a sua igreja. Cuide do seu pastor, cuide da família do seu pastor, ame a ele, tá? Porque é o que passa noites e noites velando pela tua alma,
orando por você, às vezes nem dorme, preocupado com alguma coisa sua, com algum problema que você foi dizer para seu pastor, e ali ele ficou preocupado, orando, pedindo a Deus por você. Nós não devemos ser ingrato, nós devemos ser grata a Deus por ter colocado líderes para cuidar de nós. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus, que Deus possa abençoar as nossas vidas. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Deus abençoa cada um dos pastores, as mulheres de pastores que passam os momentos difíceis. Deus, que o Seu Deus venha abençoar cada um deles, usá-los, proteger, meu Deus, das obras satânicas, do poder das trevas, das obras do diabo, das setas malignas. Protege todos os pastores, meu Pai, da cidade, todos os missionários também, as mulheres dos missionários que estão cuidando de congregações. Meu Deus, cuida, protege, ajuda, não deixa desistir, Senhor, porque o Senhor é que nos dá força. Nós sabemos que não é fácil, mas o Senhor é que nos dá força para prosseguir a luta e avante. Amém. E graças a Deus, uma boa tarde para todos. Amém. Que o Senhor Deus venha de encontro à tua necessidade nessa tarde.